Sejam muito bem-vindos a essa aula e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo nesse aulão exclusivo onde eu vou passar o passo a passo de como ter mais lucro com os negócios de salgado. Isso mesmo! E aí um monte de gente me pergunta, mas Pri, por que você fala tanto em negócio lucrativo? Somente quando a sua empresa for verdadeiramente uma empresa lucrativa é que você vai sair do operacional e conseguir ver novas oportunidades de crescimento. Só assim você vai conseguir traçar novas estratégias para que a sua empresa chegue muito mais longe. Então, se você quer e decidiu deixar de ser escravo da sua empresa e finalmente levar o seu negócio muito mais longe, você vai assistir essa aula até o fim, porque hoje você vai saber dicas valiosas para transformar o seu negócio. Sabe por que é importante você transformar o seu negócio? Olha só que triste essa pesquisa do IBGE. De acordo com o IBGE, 21% das empresas quebram após o primeiro ano de atividade. Mas você sabe por que isso acontece? Por falta de planejamento, por falta de lucro, por falta de gestão. A conta é simples. Se você passa a maior parte do seu tempo sem planejar nada na sua empresa, você se torna um bombeiro, toda hora apagando incêndio. Você está sempre no operacional. Uma hora você está fritando, uma hora você está vendendo, uma hora você está atendendo, uma hora você está entregando, uma hora você está comprando. E aí você não tem uma coisa muito importante. Você não tem uma visão completa do seu negócio. E quando falta essa visão macro sobre tudo o que acontece dentro do seu negócio, falta gestão. E quando falta gestão, falta lucro. E quando não há lucro, não há vida. É assim. E é assim que a maioria das empresas fecham no primeiro ano ou nos primeiros 5 anos do seu negócio. E aí eu vou falar para você uma coisa muito séria. Se eu, Priscila, soubesse o que eu sei hoje sobre esses pontos importantes de um negócio, eu te digo com certeza, eu jamais teria passado por tudo que eu passei na minha primeira empresa. Há 13 anos atrás, quando eu comecei a empreender e abri a minha primeira empresa de alimentação, eu não tive maturidade. Eu não tive humildade de entender que eu precisava de novos conhecimentos nessas áreas. E foi assim, sem maturidade e sem humildade, que eu me levei a uma falência e adquiri uma dívida estratosférica. E lá, no fundo do poço, muito triste e praticamente desistindo do meu sonho de empreender, foi que eu percebi que eu podia mais e que eu decidi mudar esse jogo. E eu descobri que tudo isso aconteceu comigo porque me faltavam conhecimentos mais aprofundados sobre gestão, sobre finanças, porque eu não conseguia ter controle das minhas emoções e isso me tiravam do meu foco e do meu objetivo. E depois de descobrir isso e de refletir, eu decidi que eu iria em busca de todos esses conhecimentos, que eu transformaria os meus comportamentos em comportamentos alinhados ao sucesso. E foi com essa decisão e com esses novos conhecimentos é que eu virei o jogo e saí de uma mulher falida para uma empresária de sucesso. Foram com todos esses conhecimentos e de tanto estudar e de fazer um caminho, trilhar um caminho árduo e longo de conhecimento, é que hoje eu tenho 3 empresas, eu atendo várias pessoas com mentorias, hoje eu transformo não só a minha empresa, a dos meus amigos, como também as pessoas que me procuram para que as suas empresas também tenham sucesso. É assim, com todo esse conhecimento, que eu te convido a assistir essa aula até o final, para que você leve para dentro da sua empresa todos esses conhecimentos e não precise passar pelo que eu passei. Muitas pessoas me perguntam, mas é mesmo possível ganhar dinheiro vendendo salgados? E a minha resposta para você é sim. Afinal de contas, é assim que eu cheguei aqui onde eu estou, que hoje eu tenho uma cafeteria de sucesso,
uma fábrica de salgado. É assim que eu entrego hoje salgados, que eu vendo no atacado, que eu vendo em supermercado, que eu vendo congelado, que eu vendo pré-frito, que eu vendo frito. É assim que hoje eu tenho um leque de opções em vendas. É assim também que eu estou aqui para gravar essa aula, para que você não vire estatística. Isso mesmo, é por esse motivo que esse aulão está preparado exclusivo para você da área de salgados. Porque muita gente pensa, assim como eu já pensei um dia, que para vender um bom salgado e para ter um negócio rentável de alimentos, você só precisa de uma coisa, uma boa receita. Não mesmo. Isso não é a única coisa que você precisa. É sim importante, mas é muito mais importante que uma boa receita que você conheça de planejamento, de estratégias, de gestão, de finanças. E se você tem uma boa receita e não sabe de tudo isso e você quer conhecer, eu convido você. Vamos lá que eu vou dar toda a receita de sucesso da minha empresa para você. Quer saber? Então bora! E o primeiro passo rumo ao sucesso é planejamento. Planejamento é tudo numa empresa. É o primeiro passo para você conquistar uma empresa sólida e de sucesso. Planejar é simplesmente errar antes de executar, para que fique barato, para que isso te ajude na caminhada rumo aos seus objetivos. E aqui a gente vai falar de objetivos ousados, porque sim, bem planejado você pode chegar muito mais longe. Na administração, costumamos usar um plano de negócio que é bem completo, bem complexo e que te ajuda a ter uma visão 360 do seu negócio. Porém, hoje existe uma ferramenta simples e muito qualificada para que você consiga alcançar o mesmo objetivo com mais facilidade. E a ferramenta é o Canvas. Se você não conhece, eu te convido a conhecer muito bem essa ferramenta, porque ela é transformadora. É uma ferramenta simples que vai te fazer ter uma visão ampla do seu negócio e fazer com que você alcance os seus objetivos muito mais rápido. São 9 passos simples e estruturados que pode levar o seu negócio a um próximo nível, que pode te ajudar a resolver problemas que você tem hoje que não sabe como, que pode te dar um passo a passo para você saber qual é o caminho que você vai começar a trilhar em direção ao seu principal objetivo. Só olhando o Canvas, preenchendo o Canvas, você consegue saber sobre quem é o seu cliente, qual é a proposta de valor, quais são os canais de comunicação que você vai ter com o seu cliente. Você pode olhar qual é a estrutura de custo dos seus negócios, quais são as fontes de receita, as fontes de despesa, onde estão os seus principais pontos fracos para que você possa tratá-los antes que eles virem uma ameaça na sua empresa. É simplesmente uma ferramenta que pode te levar muito adiante e vai facilitar o seu planejamento em todas as áreas. Segundo passo, ficha técnica. Se você trabalha com salgado e não tem ficha técnica do seu salgado, pare agora. É muito importante que você tenha padronização, é muito importante que você conheça cada ponto da sua receita que você pode melhorar a cada dia em todos os aspectos para que você aumente o seu lucro e a sua rentabilidade. Somente com uma ficha técnica bem feita e estruturada e acompanhada dia a dia é que você vai perceber a sua produtividade, se a sua produção está rentável e lucrativa, se os seus custos não estão muito altos, e é só ali que você vai conseguir perceber que quanto mais você produzir, menos o seu salgado vai custar. Para você ter noção de como essa ferramenta ajuda a gente no dia a dia, eu vou colocar aí na tela para você ver a minha ficha técnica, uma ficha técnica do meu produto, da minha coxinha. Dá uma olhada aí. Veja que quando você bate o olho, você não precisa entender muito de planilha para você perceber os custos, como estão aí, como que você tem muitas coisas para pensar. Você precisa pensar na embalagem, no rótulo, no custo da empresa, na mão de obra, na produção do dia.
Dá uma olhada como fica claro quando você bate o olho que para precificar os seus salgados, isso aqui vai ajudar muito você. Então, se você gostou, você continua comigo que você vai saber como receber uma ficha técnica dessa e poder usar ela aí na sua empresa. Você pode adquirir a minha ficha técnica, mas para isso, vem comigo que a gente só tá no segundo passo. E o terceiro passo é coloque o foco no seu cliente. Sim, tem que ser bom para o seu cliente, tem que fazer sentido para o seu cliente, mas para você saber o que faz sentido para o seu cliente, o que é bom para o seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente. Será que você conhece muito bem o seu cliente? Será que você sabe o que o seu cliente mais gosta? O que o seu cliente está precisando? O que é que vai resolver todos os problemas dele e fazer com que ele sempre que pensar em coxinha, pensar em você? É isso. Quanto mais foco você colocar no seu cliente, mais o seu cliente vai se sentir importante e mais ele vai se transformar em um cliente fiel e te indicar para muitos outros clientes que pensam como ele. Quarto passo, cuide da qualidade. Qualidade em alimentação hoje não é mais um diferencial, é obrigação. Isso mesmo. Qualidade, ela pode ser vista assim como muito mais amplo. A qualidade dos seus fornecedores, a qualidade do seu atendimento, a qualidade das suas embalagens, a beleza dos seus produtos, a quantidade de massa versus recheios, a qualidade dos recheios, a padronização das receitas, a padronização do produto final, a padronização no atendimento, a padronização na entrega. Tudo isso faz parte de um padrão de qualidade. E lá na minha empresa eu costumo dizer assim para as pessoas: isso tá padrão café mineiro? Isso tá padrão salgados mineiro? Se não tiver, não venda. Será que a sua empresa tem um padrão específico de qualidade e você preserva isso do começo ao fim da sua produção? Se não, pare agora e preste muita atenção. Tique aí tudo que para você é qualidade, enumere e vai lá conferir. E depois vem aqui e me conta. Quinto passo, apresentação impecável. Hoje eu digo sempre assim, tem que ser gostoso e tem que ser bonito. Tem que ser bonito aos olhos, tem que dar vontade de comer desde a hora que a gente bate o olho até a primeira mordida. Se você tem uma apresentação impecável, você tem salgados sequinhos com empanamentos diferenciados, você serve o seu salgado de forma que aquele cliente bata o olho e queira até bater uma foto. Você tem um lugar, uma embalagem, uma forma de servir que fica instagramável para que você facilite a melhor propaganda que existe, que é o boca a boca, e de repente todo mundo tá tirando foto e de repente todo mundo tá marcando o seu comércio e aí de repente muita gente quer conhecer e quer vir. A apresentação impecável faz com que as pessoas passem na frente da sua loja e queiram entrar. Faz com que as pessoas olhem na timeline do celular e queiram descobrir aonde é. É isso que vai fazer com que você cada vez mais chegue mais longe e tenha mais sucesso. Então, cuide das suas embalagens, cuide do formato, cuide da padronização, para que sempre você possa impressionar o seu cliente e surpreender o seu cliente. Sexto passo, diversifique o seu cardápio. Claro que quando a gente está no começo, a gente vai para os tradicionais. E depois que você tem uma aceitação, que você acertou muito bem os tradicionais, é hora de você pensar um pouco adiante. Eu vou te dar um exemplo. No meu café, por exemplo, eu tenho um diferencial que virou a minha marca registrada, que é a coxinha de massa de abóbora com recheio de carne seca. Muitos turistas, muitas pessoas que vêm na minha cidade, sempre que falam do café mineiro, eles falam: nossa, você já comeu a coxinha de carne seca? Ah, você é do café mineiro que tem a coxinha de carne seca? Eu falo isso, gente, eu fico de um tamanho, numa felicidade. Então é assim, é o diferencial, é aquele que só tem você.
A coxinha de carne seca com massa de abóbora é uma coxinha de uma receita minha, que me remete à minha infância, de um bolinho que eu comia da minha avó. E aí as pessoas começam a se identificar com essa história e isso se transforma em parte da vida delas também. E as pessoas começam a se achar muito pertencente ao seu lugar. Se você conhece o seu cliente, você vai saber surpreendê-lo e diversificar o seu cardápio cada vez mais. Estar atento, ouvir o seu cliente para que você possa inovar, porém com algo que vá surpreender aquele gosto. Tem muitas hoje ferramentas para que você tenha receitas veganas, light, diferenciadas, né, no ramo de salgado. Então hoje, se você conhecer bem o seu público-alvo, você pode diversificar o seu cardápio e ter um leque de opções para que você faça com que esse cliente compre, recompre, queira experimentar outros e novos sabores. E mais ainda, para que você faça com que ele diga assim, eu tô com vontade daquela coxinha de carne seca, eu vou voltar naquele café. E assim você cada vez mais fideliza o seu cliente e diz para ele, você é importante, você é especial, então volte aqui, né? Não é isso que a gente quer? Que ele faça mais e mais pedidos e novos pedidos? Então, para isso, a gente precisa estar sempre diversificando para que não caia numa rotina e ele sempre queira voltar e querer a sua inovação. 7º passo, diversifique formas de trabalhar. Anteriormente, a gente falou diversifique cardápio. Aqui a gente vai fazer o quê? Vamos diversificar como eu vou vender. Porque você tem um leque de opção aí. Você pode vender congelados e pré-fritos. Você pode vender fritos, pronta entrega, consumidor final. Você pode vender em vários tamanhos. Você pode vender atacado, varejo, para supermercado, para lojas e cafeterias e lanchonetes que hoje não tem um fornecedor. Então você tem aí uma infinidade de formas de desbravar o mercado. Você pode diversificar o seu mercado de várias formas. E aí você vai precisar pensar em algumas coisas muito importantes. Como é que eu vendo pré-frito? Como é que eu vendo congelado? Que tipo de embalagem? Que tipo de armazenamento? Qual é a forma de produzir? Será que eu tenho que fazer alguma adaptação na minha receita para esse novo formato? Tudo isso é importante você pontuar no seu planejamento. Mas hoje a gente tem assim, com a facilidade, as mulheres querendo mais tranquilidade, a correria do dia a dia, muitas pessoas morando sozinha, muitas formas de vender e algumas delas muito pouco exploradas. Algumas formas são tão pouco exploradas que as pessoas sequer sabem que existe. O pré-frito congelado, por exemplo, facilita muito a vida das pessoas, deixa o salgado mais saudável. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o pré-frito, me abriu assim um leque de possibilidades tão enorme e eu percebi que eu praticamente não tenho concorrente na minha região do pré-frito. E isso fez com que eu abrisse aí um mercado que segurou parte do meu custo fixo, que me deu muito mais rentabilidade, que me deu uma lucratividade maior e que me deu também uma possibilidade de conquistar muitos novos clientes. Então eu te aconselho a diversificar muito o seu leque de clientes e diversificar também de que forma você vai vender os seus salgados. 8º, escale com o poder das máquinas. Gente, máquina é poder. Eu vou falar da máquina que é a que eu tenho, que são as máquinas da Bralix. Eu tenho um kit da Bralix que assim é transformador. Quando você quer sair do operacional e deixar de ser escravo do seu negócio, uma das primeiras coisas que vão ter no seu planejamento é maquinário. Porque o maquinário, ele vai fazer com que a sua receita fique sempre padronizada. O maquinário, ele vai ser praticamente os seus olhos na sua produção. Ele vai dar a quantidade de produção do dia, ele vai dar tudo muito padronizado, né? Se você hoje já tem maquinário e não está conseguindo escalonar a sua produção com maquinário, olha, tem muitas formas de você fazer isso.
tem muitas formas assim de, além de aumentar a sua produção, aumentar suas vendas também. E máquina é poder, máquina é aumento de produtividade, máquina é tirar você da escravidão, do operacional e fazer com que você vire um gestor da sua empresa. As máquinas, elas podem padronizar, só elas vão padronizar realmente os seus salgados. Então assim, conheça, busque informações. Aqui comigo você vai conhecer muito de informação. Eu sou parceira da Bralix, eu amo as máquinas e eu digo a você, eu demorei muito para entrar. Mas quando eu entrei, assim, o que eu cresci na minha empresa em 3 meses com máquina, eu não cresci na minha empresa em 3 anos. Para você ter noção. Então assim, escale muito, mas escalone com o poder da máquina. Esteja preparado para voar com maquinários. 9º passo, esteja sempre presente nos aplicativos de venda, de delivery. Busque na sua cidade se tem alguma coisa de diferente que você possa participar, se você tem algum aplicativo exclusivo aí da sua cidade. Quando você vai começar um negócio de salgado, até que você fique conhecido, não tem jeito. O iFood hoje é o mais conhecido. Todo mundo hoje busca alguma coisa no iFood. E o iFood hoje tem várias parcerias para as empresas. O iFood hoje tem vários treinamentos, inclusive, para te ensinar a mexer na plataforma. Tem até atendimento personalizado para sua empresa. Então, assim, busca essas informações. É fácil, é prático de cadastrar. E assim, tem gente que reclama porque tem muito custo e tal, mas é só um período que você vai estar lá até que você faça a sua clientela. E assim, por exemplo, aqui na minha cidade a gente tem outros aplicativos exclusivos. A gente tem inclusive aplicativos de delivery, de entrega, que são muito bons e são exclusivos daqui da minha cidade, que eu aconselho você a procurar. Aplicativos de deliveries na sua região e o que você pode fazer para facilitar a sua vida, melhorar a sua gestão e tirar mais uma coisa, sabe da onde, ó? Das suas costas. Porque senão vai ficar mais uma coisa o quê? Nas suas costas para você carregar. E quando você está cadastrado nessas plataformas, essas plataformas fazem para você exatamente o que as máquinas fazem. Te tiram da escravidão. 10º passo, invista em marketing digital. Bill Gates tem uma frase que eu adoro e reproduzo muito. Se o seu negócio não está na internet, seu negócio ficará sem negócio. É isso aí, não tem mais jeito. Depois da pandemia, depois de todo mundo ter acesso a um celular ou alguma coisa, depois da correria do dia a dia, a praticidade, quanto mais as pessoas querem facilidade, quanto mais fácil tiver, melhor. Todo mundo hoje vê rede social. As pessoas hoje, para se distraírem, ficam lá horas e horas no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se você não estiver nesses lugares, você ficará sem fazer negócios. Invista, não precisa investir muito, você pode fazer coisas fáceis, práticas e bonitas. Não tenha medo de investir em anúncios, é a melhor maneira de você crescer e conquistar novos clientes e é a maneira mais barata. Tenha um perfil exclusivo, profissional para sua empresa, com jeito de profissional, com ar de empresa, que passe credibilidade, que possa falar para o seu cliente: eu estou aqui e eu sou uma empresa honesta, idônea. Cuide do seu marketing digital, assim como você cuida da fachada da sua loja, assim como você cuida das suas receitas. É muito importante você estar muito bem colocado nas suas redes sociais. 11º passo, e eu já estou parando por aqui. Não saia daí não, que a gente já está terminando, mas esse passo é muito importante. Nunca pare de estudar, nunca pare de buscar novos conhecimentos. Eu volto a falar, se lá atrás, quando eu comecei, se eu tivesse buscado conhecimentos, se eu tivesse estudado, eu não teria passado por essa falência. Se eu tivesse 1/3 do conhecimento que eu tenho hoje, eu teria levado a minha empresa muito longe, muito além. E hoje eu estaria muito melhor.
Sempre busque conhecimento, mas não é só na sua área. Busque conhecimento na área de gestão, finanças, se desenvolva como ser humano, como pessoa. Conheça mais de pessoas e saiba mais como você pode impressionar essas pessoas, influenciar as pessoas à sua volta. Uma empresa de salgado de sucesso também precisa conhecer pessoas. Também precisa conhecer de finanças, de vendas, de desenvolvimento. Hoje é tudo muito mais complexo, é tudo muito maior e quanto mais conhecimento, quanto mais você desenvolver, mais você fica distante dos seus concorrentes, mais à frente você tá. É muito importante. E aí? Gostou? Tá fazendo sentido para você? Você aprendeu até aqui 11 estratégias bem definidas de como conseguir mais lucro com a sua empresa de salgados. Mas você só vai conseguir melhorar os seus resultados se você colocar em prática tudo o que aprendeu. Agora eu vou te ensinar como você pode ter a minha ajuda para levar a sua empresa para um próximo nível. E aí? Como você vai transformar a sua empresa ou o seu negócio de salgado em uma empresa lucrativa e autogerenciável? Eu vou te mostrar agora exatamente a estratégia que eu desenvolvi ao longo da minha jornada, que já me fez construir exatamente três empresas de sucesso. Eu comecei a expandir o meu negócio em meio à pandemia. Foi em meio à pandemia que eu decidi que eu sairia do amadorismo na produção de salgados e me transformaria numa produção profissional de salgados. Foi assim que eu cheguei na Bralix, que eu adquiri as minhas primeiras máquinas e que eu me tornei embaixadora e parceira da Bralix. Foi aí que eu adquiri todas as máquinas e conhecimentos para poder fabricar mais salgados e chegar até, como hoje, vender para supermercados grandes da minha região. E quando eu percebi que os meus colegas, os meus amigos, as pessoas do mesmo ramo que eu estavam cada dia mais tendo dificuldades, cada dia mais passando por momentos difíceis, e eu crescia mesmo nesse momento. Nessa época eu já dava mentorias, eu já atendia muitas pessoas como coach, eu já tinha transformado muitas mulheres e empresárias a levarem os seus negócios para próximo nível em várias áreas, e eu percebi que pequenas empresas, pequenos empresários informais estavam precisando de ajuda, estavam precisando desse conhecimento. Vi também que essas pessoas nesse momento não tinham condições de investir em uma mentoria, não tinham condições de contratar a mim para que ajudasse elas. Foi aí que eu decidi que eu iria empacotar todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi em expansão, em crescimento de negócio, em um formato que eu pudesse ajudar pessoas e empresas iniciantes. Então, se você é uma pessoa que está iniciando o seu negócio ou que já tem o seu negócio há bastante tempo, mas ainda não tem bons resultados, ainda não consegue atingir as suas metas e os seus objetivos, ainda não consegue sair da escravidão e ter sucesso, você hoje pode ter acesso a toda essa metodologia simples, exclusiva para a sua área e aplicável, reaplicável, capaz de gerar resultados surpreendentes em muito curto tempo no seu negócio e, consequentemente, transformar a sua vida pessoal. São mais de 10 aulas direto ao ponto, com exemplos práticos dentro da sua realidade, com o passo a passo para você mudar totalmente a visão que você tem sobre negócio. Eu vou te ensinar habilidades importantes que vão muito além de receitas de salgado ou técnicas em vendas. Você vai parar finalmente de ser empregado do seu negócio, empregado da sua própria empresa. Você vai, enfim, se tornar num gestor e num líder de sucesso.
São 10 conteúdos para que você transforme todos os dias tudo que está à sua volta que não está bom. Você vai saber como ser autorresponsável e ter resultados que você realmente traçar para ter. Você vai saber que quando você muda de dentro para fora, tudo à sua volta pode ser transformada. Você vai ajustar a sua mentalidade em direção ao sucesso, desenvolvendo comportamentos que te levam a ter hábitos de empreendedor de sucesso, que te levam a mudar todos os dias a realidade da sua empresa, a pegar pelo colarinho os seus problemas e dissolvê-los. Você vai conhecer o estado atual que a sua empresa está. Quais são os pontos negativos, o que você precisa melhorar. Você vai saber exatamente em que ponto a sua empresa está. E vai conseguir traçar metas e objetivos ousados para a sua empresa e para a sua vida pessoal. Vai saber o passo a passo de como fazer isso e de como traçar uma estratégia certa para atingir cada um de suas metas e objetivos e, por que não, os seus sonhos. Você vai, enfim, conhecer fluxo de caixa, qual é a estrutura de custos de uma empresa de salgados, no que você precisa se preocupar, exclusivo para você, dentro da sua realidade. Você vai ter acesso à minha planilha, a mesma que eu utilizo na minha empresa. E liberada para você mudar o que você quiser, colocar as suas receitas, entender como é o seu negócio. Mas não se preocupe, eu me preocupei por você, eu fiz todas as fórmulas, eu liberei para que você pudesse mexer sem medo e que você pudesse finalmente dizer: eu sei como precificar os meus salgados, que eles me deem lucro. Qual é o benefício de uma precificação ajustada e correta? Se você não sabe precificar o seu negócio, se você não sabe precificar o seu trabalho, a sua hora, como é que você vai ter reconhecimento? Se nem você sabe quanto custa o seu produto, qualquer um concorrente, alguém que não tem a menor qualidade, alguém que acha que sabe mais que você, vai acabar precificando para você. Você vai saber como fazer isso com a menor dúvida e de que forma você vai mudar a realidade atual. Você vai conhecer técnicas de vendas exclusivas para salgadeiros, como você pode transformar isso tudo, como você pode melhorar as suas vendas hoje, como você pode escalonar o seu cliente hoje. Você vai conhecer de marketing exclusivo para salgadeiros, de forma simples, fácil, que você já pode aplicar já, que você já pode transformar já o seu negócio. Agora me responda, o que acontece quando você não tem na mão esse mapa, essas estratégias muito bem definidas? O que acontece se você não tiver um planejamento para levar a sua empresa para um outro nível? Com certeza você vai sentir o que eu senti. Você vai se sentir frustrado. Porque quando você não tem a metodologia correta, quando você não tem a receita correta, você fica andando em ciclos, você fica tendo prejuízos, você fica cada dia mais estressado, porque você nunca sai do lugar. Você fica cada dia mais sem vontade de trabalhar. Você pensa em desistir quase todos os dias. Você acha, isso não é para mim. Mas calma, você vai entender que isso não é culpa sua. Você vai perceber que esses são os resultados dos seus comportamentos desajustados. Essa é a programação ativa aí no seu modo automático. Essa mentalidade que vem te impedindo de ser
tudo que você nasceu para ser. É essa mentalidade que te impede de deixar de ser escravo do seu próprio negócio. É essa mentalidade que te limita a ter pouco, a vender pouco, a ampliar pouco, a sonhar nada. Você não pode, não precisa, e eu tenho certeza que não quer mais que isso continue acontecendo na sua vida. Você precisa de um método para reprogramar os seus comportamentos rumo ao sucesso que você merece. Então, eu vou te convidar a fazer umas contas rápidas aqui. Se hoje você precisasse parar para fazer um MBA em gestão empresarial, você investiria aí, pelo menos uns 40 mil reais. Não dá, né? Se você hoje quisesse me contratar para uma consultoria, uma mentoria individual, não sairia por no mínimo 10 mil reais. Não dá também, né? Se você juntasse um número de pessoas e falasse, vamos lá, todos nós somos da mesma área, para Priscila dar pra gente, se fosse aí umas 20 a 30 pessoas, não sairia por menos de 5, 6 mil reais de investimento. Mas você sabia que você pode hoje ter acesso a uma metodologia exclusiva, desenvolvida para te ajudar a acelerar a sua evolução pessoal e profissional? Você sabia que você não vai precisar investir o mesmo preço que na MBA? Você sabia que você não vai precisar investir o valor da minha mentoria? Muito menos da mentoria em grupo? Olha, você vai ficar espantado. De tanto eu ouvir, e olha gente, eu tenho muitas mensagens no meu Instagram, no meu direct, nos grupos do WhatsApp. Eu preciso muito da sua ajuda, mas eu não tenho como contratar para fazer a sua mentoria. E foi pensando nessas pessoas que me seguem e que me pedem ajuda, essa é uma oportunidade única para você conhecer o poder do SOS Salgadeiros com uma condição especial. E acredite, será menos do que uma coxinha de 60 gramas por dia. Mas você tá aí pensando, uau, já valeu? Pois eu quero surpreender você ainda mais e trouxe presentes exclusivos para vocês. Além do passo a passo para desenvolver a sua empresa, crescer e se tornar num gestor de sucesso, nós vamos ter um encontro online em grupo por mês comigo. Isso mesmo, para que a gente possa discutir um aulão, para que você possa trazer as suas demandas e juntos a gente te ajudar a transformar a sua empresa, muito mais rápido. Vai ganhar também uma palestra bônus do Master Coach Jorge Eduardo, que vai te ajudar muito na sua vida pessoal, que vai te fazer pensar melhor na sua vida pessoal. E um terceiro presente sensacional, uma aula de marketing digital com ninguém menos que a estrategista digital Bruna Maia. E um segredo, a mesma que faz o meu marketing digital. Isso mesmo, pessoal do SOS Salgadeiros e do Café Mineiro. Então, gostou? Vai ser bom para você? Vai ajudar você? Eu tenho certeza que ter o passo a passo para transformar o seu negócio em uma empresa lucrativa, autogerenciável, vale muito mais que uma coxinhazinha por dia. Você pode estar aí pensando assim, ai, mas eu não tenho tempo para isso, ai, Priscila, mas a minha vida é muito corrida, você esqueceu que eu sou escrava da minha produção? Eu vou dizer uma coisa, quanto mais tempo você esperar para tomar essa decisão, quanto mais tempo você esperar para mudar a sua vida, a sua realidade, mais vai demorar para que você consiga entrar para o time do lado de cá. E vir para o time dos empreendedores de sucesso. Aqueles que criam a sua própria realidade. Aqueles que sabem o seu propósito e se permite viver uma vida próspera e abundante.
Então, se você decidiu que transformar a sua empresa de salgados em um negócio lucrativo é o que você quer, chegou o seu momento de fazer tudo isso se tornar realidade. Entrando hoje no SOS Salgadeiros, você vai receber acesso à área de membros exclusivos com 10 aulas inéditas, um encontro online por mês comigo para que a gente te ajude e pegue na sua mão para levar a sua empresa adiante, uma palestra com o Master Coach Jorge Eduardo para fazer você pensar melhor na sua vida pessoal, uma aula gratuita de marketing digital exclusivo para salgadeiros com a estrategista digital Bruna Maia. E para você entrar nessa turma especial, basta clicar agora nesse botão aí embaixo e fazer já a sua inscrição, porque eu estou aqui ansiosa e cheia de expectativas para ser a sua mentora, para ajudar você a alcançar a vida que você merece e sempre sonhou. Eu espero você do lado de cá, o sucesso nos aguarda e vem comigo!